Seu Salvador. Agora deu certo, né, Cláudia Regina dos Santos? Agora deu certo, né, gente? Agora deu certo. Eu creio que agora deu certo. Eu creio que agora deu certo, né? Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deu certo agora, gente? Agora sim, né? Agora sim? Agora tá tudo ok, né? Agora tá tudo ok. Deus abençoe poderosamente vocês. Sabe por quê? Porque o sonho que eu tive durou 7 horas, um pouco mais de 7 horas. Pouco mais de 7 horas. Eu sabia que ia ser densa essa live de hoje. Desde a hora que eu acordei, eu sabia que ia ser densa essa live de hoje. Eu andei por... Ai, Jesus, eu não sei nem como expressar as palavras para relatar todo o sonho que eu tive. Mas eu vou relatar, assim. Você tem paciência aí para poder ouvir? São fatos e acontecimentos. Eu nunca cheguei a falar dessa forma, dessa maneira, até o presente momento, sobre fatos e acontecimentos tão grandes. E em alguns países. Em alguns países. Tem paciência para me ouvir? Estou bebendo aqui só um Guaraná. Como eu sempre peço, pedindo a vocês autorização para tomar um Guaranazinho, tá bom? Vocês me autorizam a tomar esse Guaraná? Se autoriza, é Guaraná zero. Guaraná, não estou fazendo propaganda não, hein, gente? Guaraná Antártica zero. Então, vou tomar um pouquinho do Guaraná, tá bom? Muito obrigado pela autorização de vocês. Muito obrigado pela autorização de vocês. O link vai ficar aí para você compartilhar o link, né? Compartilhe esse link com mais aí umas 7.000 pessoas, para que nós possamos fazer uma live abençoadíssima. Me desculpe aí porque travou, né? Mas aí é assim mesmo. Arlete Ramos, Deus está te preparando uma surpresa, Arlete Ramos. E é uma grande surpresa, hein? Uma grande surpresa. Meu amigo Alexander, Deus abençoe, meu amigo Alexander. E também o Alexander lá em Belo Horizonte. Rose, olha, dia 5 de julho, lá em Brasília. O Imperial Hotel em Brasília. 5 de julho em Brasília. O Imperial Hotel em Brasília. E você é meu convidado todo especial. O culto é gratuito. A entrada é liberada, tá certo? Você só tem que trazer sua fé e a sua boa vontade de estar presente conosco. Trazendo a sua fé e sua boa vontade de estar presente conosco já é muita coisa. Hotel Imperial, lá em Brasília. Alugamos o Hotel Imperial, a parte do auditório do Hotel Imperial, como Deus sempre ordenou que a gente fosse e fizesse em todo o território nacional brasileiro. E assim nós fazemos, não cobramos nada a ninguém. Leve só a sua fé, sua boa vontade de estar presente, né? É isso que eu conto com vocês, porque a obra social, né, sem visualizar, né, deslumbrar benefício próprio, hoje está quase extinto sobre a face da terra. Mas ainda existem pessoas que, como a minha pessoa, que ainda cumpre o mandato de Deus. Então eu quero agradecer vocês. O sonho é longo, vai compartilhando com mais 7.000 pessoas. Agora, isso aqui é uma das coisas mais reais, mais profundas que eu já vi em toda a minha vida. Gente, eu não sei usar bem a palavra, né? Era como se eu tivesse sido transpassado. Eu estava dormindo, então eu fui transpassado, tirado de um canto, no meio do sono. Eu não sei como é que se chama isso. E fui levado a outros locais. Não foi um local. Eu não sei como se chama isso. Mas eu chamo assim, eu fui transpassado. Né? Foi me levado em um local, eu estava dormindo, e deste local eu fui a alguns locais. Né? Transladado, né? Eu fui transladado. Né? Fui tirado de um canto e fui levado a outro, transladado, transpassado, não sei. Eu fui transladado, tirado de um canto e levado para outro. Né? E quando eu estava neste canto, eu vi coisas que para mim foi um grande êxtase. Um grande êxtase. E eu acordei meio que
e êxtase. Porque eu senti uma presença boa, gostosa, uma presença de Deus, e eu quero contar essa experiência para você, para todos vocês. Eu vi claramente quando eu fui levado a um canto. Era um mar. Era um mar. Era um mar. E eu vi cabos, como se tivesse cabos de internet. Eu nunca vi esse cabo, mas eu vi assim um negócio muito. Mas aí o Senhor me disse, é cabo internet. E estava numa profundeza do mar muito grande. E eu tinha relatado isso numa live passada. Né? Eu tinha relatado isso, foi da live dia 14 do 6 de 2025. Hoje é 16 de 6 de 2025. 16 de 6 de 2025, 21 horas e 34 minutos. Então, eu fui transpassado, transladado, arrebatado, não sei. E eu fiquei meio que perplexo. Isso é algo para acontecer nesses dias, nesses tempos. E algo maligno estava plantado ali, sabotagem, para tirar a internet de locais, de cantos, de cidades, ou até mesmo de país. E eu vi claramente porque eu não sonhei. Não, eu não sonhei. Eu fui, sabe, transladado, né? Fui arrebatado mesmo. E eu fui àquele local. E eu vi categoricamente ali. Eu fui real, não tenho dúvida. Eu sei até detalhes de algumas partes daqueles fio de óticas. Eu vi aquilo. E vendo aquilo, gente, eu fiquei espantado. E o Senhor disse, isso é algo, Reginaldo, que é sabotagem, maligno, para que daí seja problema na internet, de cidades ou países. Eu estava ali, e o Senhor disse, agora, daqui para frente, o que será mostrado será com mais riqueza e detalhes, assustador até mesmo para você. Mas você vai dizer na tranquilidade. O primeiro fato, Renata Costa, é que quando eu saí do corpo, pela primeira vez, eu não tive medo. Porque as outras vezes eu senti muito medo. Eu não tive medo. Eu fiquei numa paz de uma maneira sobrenatural. E eu vi real demais esse cabo num oceano, no mar. No oceano, no mar. E a voz dizia, vai haver uma sabotagem. O mundo todo saberá. Hoje é 16 de 6 de 2025. 16 de 6 de 2025. Foi do dia 15 para o dia 16 de 6 de 2025, a hora 21h36. 21 horas e 36 minutos. Vinte e uma horas e 36 minutos. Esse é o horário. 21 horas e 36 do dia 16 de 6 de 2025. Isso será uma sabotagem. E o Senhor disse, o mundo todo vai ver que o poderio que se pronuncia nessa live. E aí foi uma das primeiras partes que eu vi esse cabo. 0303. Te liga. Neste cabo. A internet mundialmente corre perigo a partir de hoje para dias, meses, eu acredito que não vai dar meses. Corre perigo a partir de hoje. E pelo Espírito de Deus, está sendo dito aqui, falado, o que na realidade, antecipadamente, antes de acontecer,
o mundo poderá ter notícias de os jornais ou telejornais, nacional ou internacional. Depois disso, já saindo, eu pensei que ia voltar novamente, mas não tive medo, foi a primeira vez. E aí eu fui levado ao um país, eu não conhecia, não sabia, e o país era a Alemanha. Alemanha. E neste país, na Alemanha, eu dizia, pai, qual é este local? O que é isso? O que é esse país? E o Senhor disse, tu estás na Alemanha, Reginaldo. Aonde, Senhor? Tu estás na Alemanha. Tu estás na Alemanha. Eu iria orar assim. Tu estás na Alemanha. E eu disse, a Alemanha? Sim. E o Senhor disse, no país da Alemanha, diz na live do dia 16 de 6 de 2025, no país da Alemanha vai haver uma tragédia que será noticiada em dezenas e dezenas e centenas de jornais no mundo todo. No país da Alemanha vai haver uma tragédia. Aí eu perguntava, esse país que eu vejo, Ellen Azevedo, Nora do Jackson, Deus abençoe, Herbênia, que coisa. Saudade de vocês. Cadê a criança? A menina tá boa? Tá bem? Olha aí, seu Jackson e Herbênia, sua Nora está aqui. Estamos orando por você, hein? Estamos orando. Tudo já deu certo, tudo vai continuar dando. E o que tiver para ser colocado no seu devido lugar vai ser colocado, não se preocupe. Tá bom? Então, deixa eu voltar. E eu vi, e o senhor disse, Ellen, Deus abençoe. E eu vi o nome Alemanha. Alemanha. Ô, Ellen, deixa eu falar uma coisa que faz parte deste sonho. Ellen Azevedo, né? A nora do Jacques Herbênio, pessoas maravilhosas. Jacques Herbênio estava no culto de ontem. E ontem, oficialmente, foi o dia que, por ordem de Deus, eu me despedi da igreja para cumprir uma missão. E foi apossado o novo pastor que vai dar continuidade ao trabalho. Eu afastei por tempo indeterminado, eu não sei por quanto tempo. Deus mandou eu ficar atento às nações, Ellen. Eu já tinha comunicado aos meus seguidores há algum tempo, mas ontem foi a parte que eu apossei a pessoa. Um grande homem de Deus. Eu creio que o tempo será longo, muito longo, porque Deus me determinou que eu ficasse em atento total pelo território nacional brasileiro e mundial. Mundial. E incrível que pareça que quando eu dei posse a ele ontem, a partir de hoje já estou fora, né? Continuo presidindo o Ministério da Deus Vivo, as obras sociais, tudo continua do mesmo jeito. Deus só me tirou de estar ali. Agora o Senhor diz, eu te chamo para ser profeta das nações e o teu trabalho vai ser comigo agora. E foi doloroso, todo mundo sabe, tanto que foi doloroso, mas eu aceitei. Sofri muito, e não foi pouco. Eu não quero nem falar desse sofrimento, mas fiz. E agora vamos para frente. E quando eu passei, e o Senhor disse assim para mim, agora que você me obedeceu, eu vou te passar de nível.
E ontem foi a primeira vez que eu tive a experiência de sair do corpo. Eu fui transladado. E pela primeira vez eu não tive medo. Não tive medo. Não tive medo. Pela primeira vez. Eu vi esse cabo de internet no mar, no oceano. E esse cabo de internet no oceano era algo maligno com sabotagem, que ia deixar cidades ou países alguma coisa sobre a internet, sobre cabos no oceano, no mar, vai sair no globo terrestre já já. Hoje é 16/6/2025, 21h43, para que não haja plágio. E depois disso, eu vi a cidade que eu não entendia qual era, e eu perguntava a Deus, que cidade é essa? E o Senhor dizia, Alemanha. Diz na tua live que a Alemanha, irá sofrer uma catástrofe. Algo seríssimo, gravíssimo. É de grandes proporções. E eu ri na hora e disse, Senhor, me perdoe. Foi isso que eu disse. O que eu tenho a ver com a Alemanha? A L, coloca a L aí, coloca 03. Coloca a L aí, esse comentário da L. Coloca esse comentário da L aí, 03. Coloca o comentário da L. L Azevedo. Pronto. Leia comigo esse comentário da L, por gentileza. Vocês podem ler comigo? Está fixado aí. Leia comigo. Isso é o sentimento de todos. Vamos lá. Ellen Azevedo. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Pastor. Mas que notícia triste. Porque a gente, o Senhor é bênção. O Senhor é bênção nas nossas vidas. Que o Senhor lhe abençoe grandemente nessa missão que o Senhor Deus lhe colocou. A Elia Azevedo é membra congregada frequente do Ministério da Deus Vivo. O sogro e a sogra dela já há muitos anos, muito mais de 10 anos. Uns 12 anos, se não me salva a memória. Ou mais. E a sensação, seguidores, de todos é isso que a Ellen escreveu. A Ellen Azevedo. Que vocês podem ler aí, está escrito, está fixado. Mas que notícia triste. Porque o Senhor é bênção em nossas vidas. Mas a pessoa que ficou, ele é um abençoado. Profeta, Deus usa. O escuto foi bênção. Pergunta para o teu sogro e tua sogra, Jackson. Né? Agora, é só que as pessoas são acostumadas comigo há muitos anos, mas foi por uma boa obra eu estar aqui. Obrigado, 03. E aí eu passei por esse nível. E passei por duas coisas que passei. Agora presta atenção. A terceira coisa. Essa, para mim, da qual eu vi, da qual eu olhei de novo, é sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Convida mais 7.000 pessoas e vem para cá. É sobre o Brasil. Isso que eu olhei sobre o Brasil, aí eu voltei e o senhor disse, olha o Brasil. E eu passeava nos ares do território nacional brasileiro. Depois voltava, ia para os Estados Unidos e passeava nos ares dos Estados Unidos da América. E voltava. Isso, para um ser humano que vive no natural, é altamente loucura.
E o Senhor diz para todos os teus seguidores que tudo aquilo que parece loucura, totalmente loucura, que não haja possibilidade de acontecer em território nacional brasileiro, nas suas 3 instituições, nas suas 3 forças, as instituições judiciário, legislativo e executivo. Executivo, legislativo e judiciário. E também nas suas 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível para esses 6, Executivo, Legislativo e Judiciário, Força Armada, Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível vai acontecer. Essa aqui pode pegar, que é tão forte como os cabos de fio óptico dentro do mar da internet. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso de internet, cidades ou países. Isso me foi revelado através de eu fui transladado do sonho e eu não tive medo de sair do corpo pela primeira vez. Eu tenho certeza que todos os jornais vão divulgar já já, ou hoje, ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, dentro de alguns dias, porque eu vi o relógio do tempo de Deus, não o tempo dos homens, o relógio do tempo de Deus acelerar de uma forma gigantesca, completamente gigantesca, completamente desproporcional com o natural. E o Senhor disse, não, tu não está no natural, eu não sou no natural, o relógio é meu. Que coisa. E aí eu vi isso. E o Senhor disse, é a primeira vez, Reginaldo, que você está sendo transladado, está saindo do seu corpo. Você foi ao mar, você viu no fundo do mar os cabos de internet sendo sabotagem, maligno o que vai acontecer. Maligno o que vai acontecer. Você está sendo transladado pela primeira vez, saindo do corpo, e indo a um país que você não conhece, por nome Alemanha, para ver uma tragédia na Alemanha. E você está voando assim, vendo Brasil e Estados Unidos. E aquilo que é loucura. Você não pode nem ser responsabilizado porque é loucura. É loucura nas 3 instituições, são 6, que são Executivo, Legislativo, Judiciário, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que não era loucura para acontecer, vai acontecer. Outra. Escute. Outra. Isso aqui eu não tô supondo, não, hein? Aqui não tem nada de suposição, estou garantindo. Eu sei muito bem o que foi que aconteceu comigo no êxtase que eu tive. Garantindo. É só assistir os jornais nas próximas horas ou nos próximos dias. Preste bem atenção. O Senhor disse assim, você lembra que quando você falou novembro e dezembro, diversas vezes de 2024, novembro e dezembro de 2024, diversas vezes nas lives, que ia ser a maior crise diplomática da história de todos os tempos, eu digo, lembro, Senhor. O que está para vir aí é muito maior, mas muito maior, sem precedentes, do que tudo que já está vivendo até hoje sob a maior crise diplomática de todos os tempos. Relatado a você em sonhos em novembro e dezembro de 2024. Você passou de nível quando você entregou o seu Isaac. Eu te mostrarei cidades e países, detalhes por detalhes. Até mesmo você pode se espantar. Imagine quando as pessoas virem, assistirem os acontecimentos. Eu vi um anjo no Brasil. Só que este anjo agora me assustou. Porque eu não tinha visto algo tão semelhante. Era um anjo. Por que eu assustei com um anjo? Gigantesco.
de uma forma, de uma estrutura diferente. Os outros anjos eram fortes, como se fossem homens mais fortes, mas esse anjo era sobrenatural. Uma postura, uma altura, sabe? E algo que não dá para escrever. Não era uma pessoa franzino. Era grande, gigante. E abria, assim, umas asas, que aí foi um estrondo quando abriu e eu me assustei. Mas ele olhava para todos que estavam aqui agora e disse, diga a eles, Reginaldo, que a partir de agora eles irão ver, dia após dia, a vingança de Deus. Pois de um só golpe eu vou desarticular muita coisa. E aí, quando esse anjo apontava assim, e o Senhor dizia, acompanha aonde o anjo está apontando. Eu vi o exército americano. Ele não estava pronto para ajudar Israel apenas. Ele não estava pronto para ir para um estado dos Estados Unidos por causa de imigrantes. Eles estavam como se estivesse marchando em direção ao Brasil. E eu dizia, Deus, é impossível isso. Assim como eu rasguei a diplomacia, o impossível vai acontecer. E a tua geração, Reginaldo Rolim, irá viver o que nunca viveu. Nem a tua geração, e nem a geração de teus pais, e nem a geração dos teus avós. Em território nacional brasileiro. E diga com fé, com muita fé. E quem quiser pagar, pague. Porque eu irei fazer. Irei criar uma confusão tão grande dentro do Brasil. Uma insustentabilidade. Uma insustentabilidade dentro do território nacional brasileiro. Para que eu possa dificultar mais, para que eu possa entrar com a solução. E eu vi os homens marchando em direção ao Brasil. E passava lá pela Argentina, Milei. E o senhor dizia, assiste, senta na cadeira, assiste lá, e vamos deixar as televisões divulgar. Nordeste brasileiro. 1, 2, 1, 2, 3. É agora o quarto. O Nordeste brasileiro. Não se espante quem é do Nordeste. Apesar que deve orar. O Nordeste brasileiro está correndo perigo. 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 Aí eu orei pela minha cidade. E Deus mandava dizer, diga a eles que se preparem porque será muito rápido. Mas eu libertarei o território nacional brasileiro. Vai ter dores como dor de partos. Vai ter dores como dor de parto. Muitas e muitas pessoas sentirão dor de partos. Envolvidas ou não envolvidas em todo o processo de libertação. Vai ter dores como dores de dentes. Muitas dores.
Mas eu libertarei o território nacional brasileiro tão rápido que aqueles que se opõem à minha vontade no Brasil e nos Estados Unidos irão se arrepender. E aí, eu vi uma coisa grande, eu vi China, eu vi França, todas aonde o território nacional brasileiro estava admirando ou se refugiando, virava as costas para o Brasil. Aí eu dizia, é impossível isso. Aí o senhor disse. Eu já lhe disse, como disse no começo, tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cabe cada um de vocês fiscalizar e olhar e verem os acontecimentos. Se for para falar coisa simples e normal, eu não venho nem aqui. Eu deixo para quem está começando principiante no reino espiritual. Agora, para falar aquilo que ninguém fala, aí eu venho aqui. Para falar coisinhas simples, os principiantes, que ainda estão bebendo leite, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, para falar coisa que ninguém fala, aí eu venho. Porque é o meu Deus que fala. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Vamos só ver o que vai acontecer. Vamos só ver o que vai acontecer. Somente iremos parar para ver. E se o que eu falo agora com vocês, dessa translação, que eu fui transladado, começar a acontecer, todos têm que se preocupar mais ainda. Porque Deus diz, quando isso acontecer, o que eu vou te dar é muito mais forte. E aqueles que te seguem e assistem irão observar e ver. Aconteceu o que não tinha possibilidade de acontecer. Aí eu vou te entregar sempre algo mais forte. Eu estou voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, vocês irão fiscalizar essa live. Em nome de Jesus, vocês irão contemplar essa live e ver. Hoje, amanhã, depois de amanhã, algumas horas ou dias, se vai ou não acontecer o que está sendo dito aqui. E o interessante é que eu estou falando de Alemanha, eu estou falando dos mares, oceano. Então, Deus já me tirou um pouco do Brasil e levou aos países. Fique atento à Alemanha. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Virará notícia, hein? Virará notícia. Deus fala, Deus cumpre. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória, para todo sempre. E aquele que crê diz... Aquelas pessoas que estão passando por algum problema, dificuldades, deixe o seu nome nos comentários. Deus está entrando com o propósito de tirar angústia e tristeza no coração de muitas pessoas. Deus está entrando com o propósito de tirar angústia e tristeza no coração de muitas pessoas. Existem algumas poucas pessoas
que estão com medo, mas um medo desproporcional. Não era para ter medo, mas estão com medo. Um medo de alguma coisa, um medo de alguma coisa na casa, na família, de não dar certo no emprego A, no emprego B. E Deus está me mostrando essas pessoas, e Deus está dizendo, eu estou tirando medo de vocês. Este medo eu estou tirando. E Deus está arrancando esse medo. Deus está entrando com um propósito de libertação, porque tem pais, tem famílias, familiares de pessoas que estão clamando a libertação de alguém. E Deus está dizendo, eu entro com providência e estou curando essas pessoas, libertando, e vocês irão contemplar dentro da família de vocês. Você vai deixar no comentário o seu pedido de oração. E vocês não podem. Vocês poderiam deixar a curtidazinha? A curtida, poderia deixar a curtida? O seu likezinho, só uma curtidazinha assim, ó. Deixe 2.000 pessoas aí a curtida, que eu profetizo que vai ter bênção para a vida daqueles que deram uma curtidazinha, porque o YouTube vai notificar outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. Então, deixa a curtida. Não esquece de deixar a curtida, por favor. E você vai deixar nos comentários o seu pedido de oração. Mulheres, eu vejo cerca de 11 pessoas indiversas, mais 11, está clamando por uma filha. Mas clamando por uma filha. E Deus está dizendo, vocês, eu estou ouvindo hoje, irei fazer o que vocês me pedem na vida da filha. Homens passarão em concursos, até pessoas que já estão concursadas vão mudar de emprego porque vão passar em outros concursos. E Deus passará em faculdade, pessoas que vão prestar a faculdade, né? Deus está entrando com providência nos teus negócios. Tem pessoas perdendo a agonia, estão agoniados porque está perdendo o equilíbrio nos negócios. E Deus está mandando dizer para vocês, não se preocupe. Agora existem 3 pessoas aqui, querendo tirar a sua própria vida. 3 pessoas que não saem da mente como irá tirar a sua vida. Quem é essa pessoa? Coloca eu. 03 me ajuda. Quem é essa pessoa? Coloca eu. Quem é essa pessoa? Coloca eu. Quem é essa pessoa que já está pensando em tirar a sua própria vida e está pensando como vai tirar a sua própria vida? A 03 vai me ajudar, já tem gente colocando. Essas 3 pessoas estão pensando quais seriam as formas dela tirar as próprias vidas. 03, coloca a primeira pessoa que está colocando eu. São muitas pessoas colocando eu. Maria Gonçalves, eu. Como é que eu saberia que tinha essas pessoas pensando? Elas estão pensando como elas deveriam tirar a sua própria vida. Seria com tiro? Seria com a faca? Seria com a corda? Seria com veneno? Mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo. Creuza Oliveira também está pensando desta forma que foi revelado nesta live, Creuza Oliveira. Eu venho aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dizendo para vocês que estavam pensando assim, como tirarei a minha própria vida? Será com a faca? Será com tiro? Será com veneno? O Ilma Andrade também colocou, Ilma Andrade, como eu saberia que essas pessoas estavam dizendo desse jeito, como eu faço para tirar a minha própria vida? Será com revólver? Será com uma faca? Será com veneno? Será com corda? Não será com veneno, não será com corda, não será com faca e não será com nada, pois Deus está mudando a trajetória de vida de vocês que estavam pensando em tirar a própria vida desta forma e dessa maneira que o Senhor falou. Porque Deus fala, Deus revela. Quando Deus revela, quando Ele fala, Deus cumpre em nome de Jesus. Eu me levanto agora contra todas as hostes das trevas que estava tentando, Regina Cirqueira, ela também estava pensando desta forma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai tirar a sua vida. De nenhuma forma, porque Deus está mudando o teu cativeiro hoje. O Senhor está mudando o teu cativeiro hoje. E aqui tem mais de 4.000 pessoas que estão intercedendo por vocês, porque sabe o que é o amor de Cristo nos corações dela, na alma e no espírito. Deus vai mudar o cativeiro de vocês e vocês irão cantar o hino da vitória.
Meu Deus, eu estou sentindo a presença, olha só. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma... Olha só, eu estou sentindo a presença de uma forma gigante. Jesus que deu da baia. Miriam Abreu, eu. Eu vou levar essa. Senhor, estar tirando o nome de alguém de uma lista maligna. O Senhor está tirando o nome de alguém de uma lista maligna. E o teu nome será tirado, porque Deus fala, Deus cumpre. Aos mantenedores que mantêm e que acreditam no potencial dessa obra, que são aqueles que plantam a sua semente do Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Ao você plantar uma semente, você está me ajudando a me deslocar para todo o território nacional brasileiro para fazer os cultos nos locais. Dia 5 de julho, Hotel Imperial em Brasília. No dia 2 de agosto, será lá em Belo Horizonte, BH, no CDL, Centro de Dirigente e Logística, lá de Belo Horizonte, Alexandre e Maria Pérez. No mês 9, se não me salva a memória, será lá em Joinville, Xelier, Luiz, Balneário Camboriú, Joinville. E aí a gente vai passando as datas. Mas o mais próximo é Brasília, Imperial Hotel, é Brasília. Ao você plantar uma semente no Pix 10 483, você está nos ajudando a entregar 250, 300 cestas, 2 vezes por mês nos interiores, na Caatinga do estado do Ceará. Pessoas que vivem além da linha da pobreza. Não tem nem o que botar no fogo. Corta o coração. E Deus abençoe você, que vai plantar essa semente do Pix 10 483 076 1000 ao contar 79. Quando você for plantar semente, faça os seus pedidos de oração e creia que vocês irão dar testemunho. Porque Deus fala, Deus cumpre. Quando vocês colocarem a semente de vocês do Pix 10 483 076 1000 ao contar 79, está fixado na tela do computador agora. Na capa do YouTube também tem um PayPal. Você que é de outro país, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de Portugal, tem um PayPal. Está na capa do YouTube, o PayPal. E que Deus possa abençoar vocês. Deus fala, Deus cumpre. Observem e olhe o que Deus falou. Mas observe e olhe mesmo. Eu abençoo o território nacional brasileiro. Eu abençoo Israel e toda a guerra que Israel está passando, que Deus está em Israel, nós sabemos, e que os anjos do Senhor acampem ao redor do povo israelense. Abençoamos Israel, abençoamos os Estados Unidos da América e todo o território nacional brasileiro, que Deus faça equidade e justiça sobre esse território, Brasil. Te prepara, Brasil. Vai virar notícia essa live. Dentro de tempo distante, horas ou alguns dias, algumas horas, vai virar notícia essa live. Vai virar notícia essa live. Meu Deus, eu estou vendo na tela do computador. Tenha misericórdia de todos. Planta a tua semente do Pix 10 483 076 1000 a contar 79. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus.